E eu quero que você abaixe a sua cabeça agora e comece a orar, a pedir para o Espírito Santo: Senhor, quebranta o meu coração, amoleça, Senhor, sonda, vai naquelas áreas, Espírito Santo, aquelas áreas mais delicadas, aquelas áreas que ninguém pode tocar, aquelas áreas que muitas vezes nós guardamos as 7 chaves há muitos anos, que já viraram fortaleza. Declare agora para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, eu te dou toda a autoridade para você abrir essa porta, para você abrir esse quarto que eu fechei, para você entrar e transformar tudo que é trevas em luz pela tua palavra, porque é ela que liberta, é ela que cura, é ela que salva, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós hoje estudamos na EBD sobre Jesus ser 100% homem e ser 100% Deus. E é sobre esse assunto que nós vamos falar. Se eu tivesse que dar um tema, o tema seria: só Jesus entende as minhas dores. E essa palavra é para você que muitas vezes, irmãos, as pessoas ouvem a sua dor, as pessoas às vezes até choram com você e dizem: eu sei o que você está passando, mas ela não sabe o que você está passando. Para aquelas pessoas que às vezes já têm anos com uma situação, que sabe que precisa mudar, que precisa resolver, e que você já orou, já fez de tudo, já fez campanha de oração, já fez tudo o que podia fazer, e parece que nada aconteceu. Então eu quero encorajar você. Se você tem uma situação na sua vida que você se sente assim, como se ninguém entendesse a sua dor, às vezes, irmãos, a pessoa passou até pelo mesmo problema que você, mas ela não entende a sua dor. E depois nós vamos saber por que elas não entendem a nossa dor. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, lá em Hebreus 4:15, diz assim: nosso sumo sacerdote entende todas as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Esse versículo diz que Jesus, ele, embora fosse plenamente Deus, ele era plenamente homem aqui na terra, e é ainda. E que ele se esvaziou, ele decidiu não usar os atributos divinos, como por exemplo a onipresença, a onipotência, a onisciência, para ele poder viver como eu e como você. Então por isso, irmãos, eu digo que só ele entende as nossas dores, porque a palavra vai dizer que ele passou por todos os tipos de tentações e provações. E aqui quando ele fala tentação, não é só tentação, é provação também, porque na Bíblia a palavra tentação e provação são a mesma coisa, só que ela vai ter uma diferença. A tentação, a diferença entre tentação e provação é no início e no final. A tentação no início, o que ela é? Ela é uma pressão que vem de fora para dentro, do mundo, da carne para dentro de você. É aquela sedução que nós sentimos, que nós desejamos fazer algo que não está certo. Isso é uma tentação. E qual é a diferença que ela vai fazer lá no final? A tentação, ela vai te aproximar do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, e vai nos afastar da presença de Deus. Mas a provação é diferente. Ela começa lá no nosso interior.
É uma ação do Espírito Santo dizendo para você, uma pressão. Sabe? Aquela voz que fala todos os dias para você. Você precisa mudar nessa área, meu filho. Você precisa mudar nessa área, minha filha. Você precisa abandonar essas práticas. É uma pressão lá dentro do seu espírito, que é o Espírito Santo te dizendo, você precisa mudar a sua vida. Então, a aprovação, ela começa de dentro para fora. E ela, qual que é o resultado da aprovação? É nos aproximar de Deus. E não nos afastar de Deus. E lá em Tiago 1, 12, 15 vai dizer assim: provação e tentação. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, irmãos, tá? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, às vezes, irmãos, a gente faz uma confusão, né? A gente está sendo tentado pelo mundo, tentado pela carne, e a gente fala, ai, Deus está me provando. E às vezes a gente está sendo provado, a gente fala, ah, mas o diabo está me tentando, a carne está me tentando. Então a gente precisa saber essa diferença para nós entendermos o que é o processo que está acontecendo na nossa vida. Se é um processo que está tentando te aproximar de Deus, ou é um processo que está tentando te afastar de Deus. E lá em Tiago 1, 2 e 4 também vai dizer assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, por várias. Tem algumas versões que vai dizer por grandes, várias e grandes. Difícil, né? A gente ter alegria sabendo que está passando por uma provação. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, essa perseverança nossa, ela precisa ser completa. Ela tem que ter um começo, um meio e um fim. E você precisa ser aprovado. E, irmãos, às vezes, quando a gente fala de tentação, a gente vai olhar para o nosso redor e a gente vê assim, quanto nós somos doentes, né, irmãos? Deus já curou muita coisa na nossa vida, mas quanto nós somos doentes. E quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me levou a minha idade de 7 anos. Alguns já sabem um pouco da minha história, da minha família. E eu tinha uma mãe que ela era muito severa conosco, muito. E eu me lembro, irmãos, que quando eu tinha 7 anos, eu estava brincando na frente da nossa casa e eu escorreguei na grama. E tinha um pedaço de bambu cortado no meio e eu caí bem nesse pedaço de bambu. E fez um corte na minha perna, irmãos, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu não sei se vocês já viram um toicinho. Pois eu nunca tinha visto, eu tinha só 7 anos. Os cortes que eu tinha eram muito superficiais. Mas aquele corte, irmãos, apareceu uma gordura branca e eu fiquei desesperada. Na minha cabeça eu ia morrer com aquele corte, porque eu não tinha noção da gravidade daquilo, se era algo muito grave ou não. E eu me lembro que eu corri para minha mãe, chorando, com medo de morrer por causa daquele corte. E a primeira coisa que a minha mãe fez, ela me deu uma big de uma surra, irmãos. E eu estava sentindo muita dor naquela hora, muita dor mesmo. Só que além da dor do físico, quando ela fez aquilo, irmãos, gerou uma dor na minha alma. E, irmãos,
naquele momento, eu pensei, eu odeio essa mulher. Estou falando a verdade, irmãos. Eu ainda não entendia muita coisa da palavra de Deus. E eu disse, eu odeio essa mulher. Eu queria que essa mulher morresse. Porque a dor era tão grande, irmãos. E eu era só uma criança. Ela era a adulta na relação. Só que ela não conhecia Jesus. E um dia ela conheceu Jesus. E quando ela conheceu Jesus, irmãos, ela pediu perdão para todos os filhos por tudo aquilo que ela tinha feito conosco. Só que tem um porém, irmãos. A ferida estava aberta e o estrago já estava feito. E toda a minha criação foi voltada para esse lado de ser dura, insensível com a dor das pessoas. Porque ela me ensinou assim. Ela me ensinava que depressão não era doença, era frescura. Que só quem tinha depressão era quem não tinha Deus. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que para Ele poder fazer com que a gente entenda a dor das pessoas, Ele faz com que a gente passe por isso. E eu me lembro que uma vez eu tive problema de depressão. E eu estava na igreja, eu estava fazendo a obra dentro da igreja e eu passei por sérios problemas de depressão. A ponto de eu planejar a minha morte, irmãos. Mas era tão engraçado que eu tinha medo de me suicidar e não morrer, porque o orgulho era tão grande. Eu falei, ai, todo mundo vai olhar para mim e vai falar, aquela lá é aquela lá que tentou suicidar e não morreu. Olha como que a nossa imaginação é terrível. Então eu queria achar uma forma que fosse certeira. Mas eu entendi, irmãos, que o que é uma depressão. Só que, voltando para essa situação da minha mãe, o que aconteceu? Gerou em mim, irmãos, uma dureza. Uma dureza. Eu não era sensível à dor do meu próximo. Porque foi assim. Na hora que eu estava com a dor, eu vinha com uma dor muito maior. Então aquilo, eu já estava acostumada com aquilo. Então não era qualquer coisa que me machucava. Eu tinha uma dureza no coração. Eu me lembro que às vezes a gente passava na rua e a gente via uma pessoa pedindo esmola e a minha mãe dizia assim, tá assim porque merece. Então na minha cabeça, irmãos, aquelas pessoas que pediam esmola estavam daquele jeito porque elas mereciam. Então eu não podia dar o meu dinheiro. Eu não iria dar o meu dinheiro para uma pessoa que plantou e colheu. Tamanha era a dureza do meu coração. Mas eu cresci e comecei a trabalhar. E eu me lembro, irmãos, que essa atitude da minha mãe eu repliquei no meu trabalho. E na empresa que eu trabalhava, a gente participava de muitos treinamentos sobre qualidade, sobre ISO 9000. E todos os treinamentos que eu ia, eu ouvia a seguinte frase: a sua equipe é a sua cara. A sua equipe é a cara do líder. E aquilo mexia muito comigo, porque eu sabia quem eu era. Eu sempre soube quem eu era. Porque isso me fazia muito mal, me causava muitas dores, muito incômodo, muita inimizade. E eu ouvia sempre aquilo, mas eu não queria aceitar aquilo. Só que, irmãos, olha só, e era real. A minha equipe, irmãos, eu montava ela sempre que eu ia fazer entrevista, eu queria contratar uma nova Wilza para a minha equipe. E eu sempre procurava pessoas que tinham o mesmo perfil que eu na minha equipe. E eu passei a entender que realmente a minha equipe era a minha cara. Então você já tem uma noção do tipo da equipe, né? Dura como eu, severa. E não era fácil para mim, irmãos, entender aquilo. E quando eu achava alguém diferente, eu queria forçar a pessoa a ser igual a mim. Porque eu achava que o meu modelo era o modelo perfeito. Isso foi durante muitos anos na minha vida. E o que eu passei a entender com isso, irmãos? Isso é real.
Se eu sou um líder ferido, eu vou ferir a minha equipe. Se eu sou um líder doente, eu vou causar sérios problemas na minha equipe. Só que, irmãos, eu achava que aquilo era uma qualidade. Eu achava que aquilo era um ponto forte meu. Então, na minha mente, eu pensava assim: ah, mas eu sou boa, porque eu sou forte, eu sou durona. E às vezes eu até recebia elogio de pessoas que pensavam igual a mim. Então, na minha mente, eu estava fazendo a coisa certa. Mas, irmãos, a gente vai entender que isso não é ponto forte. Que isso era uma fraqueza minha. E na minha mente eu achava assim: ah, mas quando eu for uma mulher que exercer um cargo de liderança na igreja, eu vou ter esse ponto forte, que eu vou ser uma pessoa forte, uma pessoa dura, que aconteça o que acontecer, eu vou estar ali firme e forte, que se alguém vir falar alguma coisa para mim, eu já vou, já rebato, e vai. E eu trouxe isso para dentro da igreja. E aí, irmãos, isso aqui é uma mentira na nossa vida, é um engano. E quando eu chegava numa igreja, irmãos, eu às vezes até tentava colocar uma máscara de que eu não era aquela pessoa, achando que eu estava enganando as pessoas. Mas eu nunca enganei a Deus. Deus sabia quem eu era, Deus me conhecia. E eu não queria ser daquele jeito, irmãos. Às vezes eu ia na igreja e eu falava: não, desta vez eu vou fazer tudo certinho. Eu vou honrar meus pastores. Eu vou ser uma pessoa amável. Eu vou ser uma pessoa paciente, de bom convívio, uma pessoa apaziguadora. Mas, irmãos, não tinha jeito. Quando passava um tempo, aparecia a Wilza velha, que já conhecia Jesus, tá? Essa Wilza ressuscitava. E vez em quando, irmãos, essa Wilza ressuscita. Vez em quando eu preciso estar indo para o secreto com Deus e chorando e me humilhando e falando: Senhor, eu não quero ser assim. Irmãos, nós temos muitas vezes um engano na nossa mente, irmãos, de acharmos que aquela área que nós temos um perfil que é mais apresentável, é ali que Deus vai nos usar. Só que Deus tem falado muito comigo, principalmente nesses dias que essa igreja levantou, irmãos, para pedir a unção do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. E o Senhor tem falado para mim: minha filha, isso é uma fraqueza. Você precisa encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio é o contrário dessa força que você tem. Então, eu quero trazer um equilíbrio para a sua vida. E às vezes nós achamos, irmãos, que está tudo certo, que está tudo bem, porque aquele é um ponto forte meu. Mas não, Deus, Ele quer quebrar aquele ponto forte e Ele quer trazer um equilíbrio. E o que é o equilíbrio, irmãos? Num caso desse, igual o meu, que eu estou contando a minha vida, a minha história. É eu aprender a sentir a dor do meu próximo. É eu aprender a ser sensível com a dor do meu próximo. Que foi exatamente o que Jesus fazia aqui na terra. E o que Ele faz até hoje. Jesus, irmãos, Ele sempre teve uma empatia muito grande com a dor das pessoas. E nós vamos ver que tem vários exemplos, irmãos, sobre isso, que depois nós vamos citar. Mas antes, irmãos, eu quero falar para vocês sobre dor. O que é a dor? E olha só qual é a função da dor. A dor é uma sensação desagradável que alerta o corpo de que algo não está bem e deve ser tratado. Ela tem um papel protetor, pois nos ensina a evitar lesões e situações potencialmente danosas. Ou seja, nós sentimos dor porque é uma informação que o seu corpo gera dizendo: tem alguma coisa que precisa ser tratada. Tem alguma coisa que você precisa ser curada. Alguma área tem uma dor, tem uma ferida.
Para isso é que serve a dor. E olha o que mais. A dor é um sistema de advertência que avisa que estamos fazendo algo prejudicial ao nosso corpo. Então, quando nós sentimos a dor, é porque aquilo foi gerado no nosso corpo. E vai dizer também que a dor ativa várias regiões cerebrais, desencadeando uma série de reações no organismo, como desconforto e inflamação. Então, às vezes, irmãos, quando você se sente numa situação desconfortável, é um sinal de que tem uma raiz de dor. Quando você se sente numa situação de inflamada. Quando você tem uma ferida, por exemplo, irmãos, uma unha encravada, o que ela faz? Ela começa a fazer assim, ó, latejar, pulsar, inflamar. Aí você pega nela, ela está quente. E muitas vezes nós estamos vivendo situações assim, de inflamação. Inflamação do corpo, da alma e às vezes até do espírito. Mas olha uma coisa interessante, irmãos. A dor, ela não é igual para todo mundo. Se você passar por uma mesma situação que uma outra pessoa, você não vai sentir a mesma dor que essa pessoa, sabe por quê? Porque a dor, irmãos, ela leva em conta as suas emoções, a sua genética. Ela vai levar em conta vários fatores na sua vida. Então significa, irmãos, que eu, numa mesma situação que você, eu não vou conseguir dizer para você que eu sei o que você está passando. Porque você não vai estar passando a mesma coisa que eu. E você também não pode dizer isso para mim. Mas tem uma pessoa que pode dizer isso para mim, para você. Que ele sabe o que você está passando. Só ele pode dizer isso para você, irmãos. Então, às vezes, a gente até fala, né? No momento difícil, a gente fala para a pessoa, eu sei o que você tá passando. A gente pode até imaginar, irmãos, mas a gente não sabe. Porque a dor dela é só dela. E é engraçado, eu tenho uma irmã que ela... Todas as coisas nela parece que doía mais do que nas outras pessoas. Se ia tirar uma sobrancelha, era um griteiro para tirar, sabe? E eu nem sentia nada. E aí um dia eu fui pesquisar, mas gente, por que ela sente mais dor do que eu, coisas tão pequenas? E aí eu fui entender que cada pessoa tem a sua forma de receber a intensividade da sua dor. Então, nossa dor não é igual. Mas Jesus, irmãos, ele sabia, ele tinha empatia, ele é a única, irmãos, a única pessoa, ele é uma pessoa que pode sentir a sua dor. Ele é a única pessoa. Porque a própria palavra já disse que ele passou por todas as tentações e provações, todo tipo de sofrimento. Jesus, irmãos, ele sofreu ao extremo. Um sofrimento que nem eu e nem você jamais conseguiríamos passar. Então, ele entende a sua dor. Ele entende mais do que qualquer pessoa, irmãos. Mas olha como que Jesus fazia com as pessoas que se aproximavam dele. Por exemplo, a mulher samaritana. Quando aquela mulher se aproximou de Jesus, Jesus estava sozinho. Jesus criou uma situação para que os discípulos dele saíssem de perto, para que ele ficasse sozinho com aquela mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não queria expor a dor daquela mulher. Porque ele não queria expor a ferida daquela mulher. E aí ele tocou na ferida dela. Quantos maridos você já teve? E o que você está com ele não é seu. Então, irmãos, Jesus, ele sempre tinha esse cuidado com as pessoas, de não expor a fraqueza das pessoas. Outra situação, a mulher que foi pega em adultério, irmãos. Jesus foi lá e protegeu, defendeu aquela mulher. Numa situação daquela, irmãos, naquela época, eu e você, nós iríamos condenar aquela mulher.
Mas Jesus não condenou aquela mulher. Por quê, irmãos? Porque é uma apologia ao pecado? Não. Jesus nunca fez isso. Só que quando ele estava sozinho com aquela mulher, olha o que ele diz para ela. Quando ele estava sozinho: vá e não peques mais. Aí ele foi expor o pecado daquela mulher. Então Jesus, ele tem esse cuidado de saber lidar com a nossa dor, com a nossa fraqueza. Olha outra situação: Zaqueu, o publicano, ele era um ladrão. E Jesus falou assim: desce aí, Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa. Irmãos, aquilo foi algo que as pessoas ficaram horrorizadas. Como assim? Jesus vai para a casa de um ladrão, de um publicano. Mas Jesus fez isso porque ele conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia que ele, naquela casa, iria levar a salvação. Outra situação: Jesus chorou quando viu a sua amiga Marta chorando pela morte de Lázaro. Irmãos, Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Ele mesmo já havia dito anteriormente. Só que quando ele viu a amiga dele, aquela, irmãos, que quando ele chegava em casa, ela fazia questão de ir lá, passar aquele perfume, lavar os pés, passar os cabelos nos seus pés. Quando ele viu aquela amiga dele chorando por ter perdido o irmão, Jesus chorou. Porque Jesus se compadeceu da dor daquela mulher. Mas ele já sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas ele foi empático à dor daquela mulher. Nós vamos entender aqui, irmãos, que Jesus, ele veio aqui na terra para mostrar para nós um padrão do que é nós nos relacionarmos uns com os outros. É nós nos sentirmos empáticos pela dor das pessoas. E muitas vezes, irmãos, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma pessoa numa situação difícil, a gente julga. Nós queremos julgar aquela pessoa. Se fez, é porque alguma coisa errada ela fez. E nós vamos ver, irmãos, que nós constantemente estamos fazendo isso com as pessoas. Nós estamos julgando as pessoas o tempo todo. O Senhor falou muito sobre isso comigo, irmãos. O quanto nós somos falhos em ficar olhando a fraqueza das pessoas para a gente poder jogar na cara das pessoas. E olha o que diz lá em 1 Coríntios 13. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Mateus 22:37 diz assim, irmãos: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, nós vemos que muitas vezes a gente está passando por uma situação, a gente vê o nosso irmão passando por uma situação, é mais fácil para nós criticarmos essa pessoa do que nós ajudarmos essa pessoa. E aqui o Senhor vem ensinar para nós o tempo todo que Ele não veio aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém não, tá, irmãos? Isso aqui não é apologia ao pecado, não. Mas Ele veio para sentir as nossas dores, as nossas fraquezas. Ele veio para poder entender o que nós sentimos. E só Ele sabe o que você sente e o que eu sinto. Ninguém nunca vai saber o nível da sua dor. Ninguém nunca vai saber o nível da sua dor. Só Ele vai saber. E nós vamos ver, irmãos, que nós temos muito hábito de ficar justificando as coisas, irmãos. E olha o que é justificação.
conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa em favor de alguém. Significa o quê? Que nós não sabemos o que é justificação. Mas Jesus, Ele sabe. Ele tem vários argumentos para defender você e defender a mim. Só Ele tem argumentos suficientes para nos defender, irmãos. Porque quando nós, muitas vezes, estamos passando pela mesma situação que o irmão, a gente até fala, eu sei o que você está passando, mas ele nunca vai saber literalmente o que você está passando. Mas Jesus, Ele sim pode dizer, eu sei o que você está passando. Só Ele pode dizer isso para mim e para você. Lá em Romanos 5, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, nós vamos entender que Jesus, Ele sabe a sua dor. Ele sabe a minha dor. Só Ele pode dizer que Ele sabe a nossa dor. Às vezes, irmãos, as pessoas vão até chegar para nós e dizer, eu sei o que você está passando, mas ninguém sabe o que você está passando. Só Deus é quem sabe o que você está passando. E aqui, irmãos, Jesus diz hoje, não importa quem você foi, importa quem você será. Jesus é o nosso advogado fiel, aquele que nunca nos abandona. E Ele te diz hoje, onde estão os seus acusadores? Quantas vezes, irmãos, nós nos colocamos no lugar de acusadores? Quantas vezes nós vemos uma situação do nosso irmão passando, às vezes, irmãos, uma situação que você já passou e que você sabe que você caiu. Irmãos, por mais que você diga para ele, eu sei o que você está passando, você nunca vai saber o que ele está passando. Nunca. Só Jesus vai saber. Porque Jesus foi ao extremo da dor, irmãos. Ele sim sabe o que você está passando. Mas isso, irmãos, não é motivo também para nós acharmos que, porque Jesus sabe da minha dor, então eu vou continuar pecando, eu vou continuar cometendo os mesmos erros que eu cometia. Não, isso não é justificativa. O que Jesus quer fazer conosco, irmãos, é nos tirar desse lamaçal. É tirar dessa zona de conforto nossa, dessa roda que vira e volta, você está cometendo as mesmas coisas. Então, Jesus não faz apologia ao pecado, não. Mas Ele vem dizer para você, eu sei da sua dor, eu sei da sua dificuldade, eu sei o que você está passando. Só Jesus pode dizer com propriedade que Ele sabe o que você está passando. Ainda que eu passe pela mesma dor que você, eu nunca vou saber dizer. Porque nós já falamos isso aqui antes. Cada um sabe da sua dor. Cada um tem o seu nível de dor. Muitas vezes a mesma coisa que para mim não dói, para você dói e muito. Então só quem sabe da nossa dor é Jesus. E nós temos aprendido, irmãos, que Jesus Cristo, Ele ainda é um homem. Ele ainda conhece a sua dor. Ele ainda sabe até onde você aguenta o seu limite. Mas Ele também não quer dizer para você se acomodar simplesmente porque Ele sabe da sua dor. Porque Ele passou pelo extremo da dor e Ele se manteve fiel até a morte, e morte de cruz.
Então o que ele vem nos ensinar, irmãos? Que independente do que você está passando, Ele é solícito à sua dor, mas Ele não quer que você fique paralisado na sua dor. Ele quer que nós avancemos. Ele quer que nós cresçamos. Ele não quer que nós continuemos do mesmo jeito que nós somos. Então, irmãos, eu não posso me apegar porque eu tenho uma dificuldade, eu vou me acomodar. O famoso crente Gabriela: eu nasci assim, sempre fui assim, vou ser sempre assim. Não. Nós precisamos viver em novidade de vida. É isso que Jesus quer fazer com cada um de nós, irmãos. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida, irmãos. Não é que nós fiquemos guardando aquela dor para nós, vivendo a vida inteira, que ninguém pode tocar naquela ferida porque dói. Não. Nós precisamos passar pelo processo do tratamento de Deus. Nós precisamos chegar no nível, irmãos, que aquela ferida não vai mais doer. Que alguém vai tocar nela, mas ela não vai mais doer. Por quê? Porque aí sim nós podemos dizer: eu sou curado. Não que nós vamos deixar de passar por essas situações, mas nós vamos saber lidar com a nossa dor, lidar com a dor do nosso próximo. Então aqui, irmãos, eu não estou fazendo apologia ao pecado. Aqui eu estou fazendo apologia, eu estou querendo dizer, irmãos, que todos nós temos dores. Todos. Todos nós temos o nosso ponto de vulnerabilidade. E nós precisamos entender onde é que esse ponto nosso. Porque Jesus, o que Ele quer vir fazer? Ele quer trazer o equilíbrio na nossa vida. Ele quer equilibrar. Então eu não posso dizer que a vida inteira eu vou continuar ferindo as pessoas porque eu sou ferida. Eu não posso viver assim, irmãos. A partir do momento que Jesus Cristo entrou na minha vida, tem que haver uma mudança de vida. Eu vi literalmente na vida da minha mãe, irmãos. Quando ela conheceu Jesus Cristo, ela nos chamou, ela pediu perdão para cada um de nós por tudo que ela tinha feito conosco, porque ela não conhecia Jesus. Porque ela não sabia quem era Jesus. Então eu não posso usar desse argumento, dizer que eu vou te ferir simplesmente porque eu fui ferida. Ou que esse é um ponto forte meu, e eu vou me apegar a esse ponto forte, e eu não quero trazer o equilíbrio na minha vida. Irmãos, é uma balança. Se eu era assim, se eu era insensível com a vinda de Jesus na minha vida, irmãos, eu preciso achar o equilíbrio. E eu não posso, irmãos. Deus falou muito comigo: filha, quantas vezes você pegou nesse microfone para ferir as pessoas só porque você foi ferida? O Espírito Santo cobrou muito de mim isso, irmãos. Esse é o agir do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor falou para mim: filha, você está preocupada com movimento. Eu não estou atrás de movimento, eu estou atrás de quebrantamento. Porque o movimento, irmãos, ele é gerado aqui, passou, acabou, é fogo de palha. E eu vejo, irmãos, que Deus está trazendo um novo tempo para Adna Goiabeiras. E esse novo tempo, irmãos, é um tempo de arrependimento. É um tempo, irmãos, de eu entender quem realmente eu sou em Cristo. É um tempo de eu entender, irmãos, que não adianta eu vir aqui e fazer uma performance daquela mirabolante aqui, irmãos. Não vai gerar fruto nenhum.
Os frutos do Senhor são gerados, irmãos, é na nossa intimidade com Deus. É fácil eu querer apresentar uma performance aqui diante de vocês, irmãos, e lá fora eu não sei nada disso. E hoje o que o Senhor está falando para nós, chega de performance, chega de movimento, chega de oba-oba, que parece que tudo aqui está pegando fogo, mas sai lá fora, irmão. A primeira pessoa que encontra, ela lança uma palavra que fere as pessoas. É isso que acontece comigo, irmãos. Eu ainda estou no processo. Não adianta, irmãos, eu vir aqui falar em línguas, a língua dos anjos, porque nada disso vai adiantar se eu não tiver amor. E a palavra vai dizer, irmãos, que o amor que Jesus teve por nós, esse sim é o exemplo. E que quando nós amamos, irmãos, nós sabemos lidar com as diferenças das pessoas. Então, irmãos, eu não sou obrigada a ser igual você só para te agradar. Você não é obrigado a ser igual a mim só para me agradar. Eu preciso aprender a lidar com a sua diferença, porque esse é o maior desafio da liderança hoje na igreja, irmãos. E às vezes a gente fica olhando para as pessoas, para os erros, para as falhas das pessoas, e a gente não olha para a nossa. Hoje, irmãos, o maior desafio de um líder é formar uma equipe curada, porque a equipe, ela quer performance. O pastor sabe disso, ele sabe, porque ele vive há quantos anos isso aqui na nossa igreja. Quantas pessoas passaram por aqui, irmãos, atrás de performance aqui na igreja. Ele tem experiência mais do que nós. E cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas que na primeira fraqueza que ele encontrou na igreja, no corpo de Cristo, ele saiu correndo? Irmãos, todas as vezes que nós entramos aqui na igreja, irmãos, quando nós começamos a frequentar a igreja, a gente vem, às vezes, irmãos, até com desejo no nosso coração de ser melhor, mas nós ainda não fomos tratados. Nós precisamos entender, irmãos, quais são os nossos pontos de vulnerabilidade. E hoje, irmãos, eu tenho aprendido a expor a minha vulnerabilidade. Vocês precisam me amar como eu sou, chata, pegajosa às vezes, mas vocês têm que me amar, não quero nem saber. Vocês são obrigados a me amar como eu sou. Irmãos, a coisa mais difícil hoje é nós acharmos pessoas, irmãos, que a mesma coisa que é aqui é em casa. Nós achamos que a presença do Espírito Santo na igreja é performance. Tem pessoas que vêm para a igreja, hoje sim, hoje a igreja estava cheia do Espírito, as pessoas pularam, as pessoas gritaram, falaram em línguas. A palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios 13, que de que adianta eu falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor? De que vai adiantar? Se eu não souber demonstrar o amor? O amor tudo suporta. Então muitas vezes, irmãos, nós não estamos suportando as pessoas porque o nosso amor esfriou. E o Senhor tem me cobrado muito isso, irmãos, sobre querer ser igual às pessoas, porque eu achei, irmãos, eu era de uma igreja que ela não era pentecostal. E eu achava que para eu ser pentecostal eu tinha que ser igual todas as pessoas eram. E o Senhor não age assim comigo. Eu não falo em línguas em público, irmãos. É muito raro eu fazer isso.
Nós temos aprendido sobre a presença do Espírito Santo com o pastor Wever aqui, que glória a Deus tem nos entregado uma palavra genuína. É tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo, é nas pequenas coisas, irmãos. É nas pequenas atitudes, não é nas grandes performances. É essa igreja curada, lavada e remida que Jesus está vindo buscar, irmãos. E eu quero só finalizar aqui, ó. Romanos 5, 1 a 11 vai dizer assim, mas eu vou ler só, acho que até o 6. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Quantas pessoas estão decepcionadas? Vou finalizar aqui rapidinho, irmão. Justificação. Olha o que é justificação. Conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Ato de justificar, de explicar a razão, o motivo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa fundamentação, explicação. O que Jesus faz conosco quando Ele vem nos justificar? Ele vem dizer: Pai, essa daí é tua filha, ela tem essa dificuldade, ela às vezes fala o que não deve, ela às vezes pensa o que não deve pensar, mas eu quero te dizer, Pai, ela é a tua filha. E quantas vezes, irmãos, a gente não sabe justificar o nosso irmão. É mais fácil nós condenarmos ele pelas dificuldades dele do que justificar. Irmãos, é só isso que Jesus quer falar com você hoje aqui. É simplesmente isso. O evangelho, ele precisa ser mais simples, como Jesus fazia, na simplicidade. E eu gostaria agora de chamar a equipe de louvor. Gostaria que você ficasse em pé, irmãos. E eu gostaria que agora você pegasse uma pessoa que estivesse próxima a você e começasse a orar por essa pessoa. E começasse a derramar amor nessa pessoa. Começasse a dizer para ela: Jesus sabe o que você sente, Jesus sabe o que você está passando, só Jesus, eu não sei, mas Jesus, só Jesus sabe e conhece a sua dor.